Boa noite, raiozinhos de sol. Hoje nós vamos para mais um workshop de matemática. Neste workshop de hoje, nós vamos trabalhar com a história da matemática e vamos contar com uma participação muito especial aqui no finalzinho, tá bom? Então, aguarde até o final para você conferir uma participante que veio para dar um show, na verdade. A gente sabe que ela dá um show, então eu acho que vai agradar muita gente e vai inspirar vocês a também procurar sempre se dar melhor nas atividades, se programar melhor, né? Porque ela é um show, gente. Não tem nem o que falar, na verdade, tá? Então, bora esperar até o finalzinho. Agora, a Kitia vai trazer História da Matemática, só que antes eu gostaria de ressaltar que grandes nomes, né, se destacaram. A Tia vai trabalhar aqui com a história de uma forma mais geral, né, trabalhando dentro de um contexto, na verdade, para que vocês compreendam o histórico, mas não se apeguem tanto a datas, a nomes, porque não é isso que é tão importante, tá? Mas eu não poderia deixar de ressaltar a participação de grandes matemáticos, né, grandes cientistas aí, que deram um show também, e que até hoje a gente precisa recorrer aos estudos, às anotações deles, para compreender contextos novos, situações novas que vêm surgindo ao longo da nossa história, né? Temos aí Isaac Newton, que foi grande, né, um grande cientista, importantíssimo para todos nós. Temos Arquimedes, René Descartes e temos o nome de uma mulher aí, gente, dentre assim, se a gente separar 12 nomes, por exemplo, ou 10 nomes de grandes cientistas que estudaram a matemática, tem aí o nome de uma mulher que para a gente hoje é muito importante pensar que uma mulher, em uma época tão distante, né, da nossa, ela conseguiu exercer o papel dentro das ciências, conseguiu marcar sua história até os dias atuais, que é Hipatia, né? Em outra língua talvez se pronuncie diferente, mas Tia gosta de prezar pelos sons da nossa língua, tá? Então, na nossa língua a gente diria Hipatia, certo? Pode ser que vocês encontrem o nome dela de outra forma na internet, mas porque varia de acordo com o local, né, onde que está sendo pronunciado. E temos nada mais, nada menos que Pitágoras, que é considerado o pai da matemática. Não esqueçam disso, gente. Pitágoras, ele se destacou muito, trouxe muito conhecimento na área da matemática, que foi importante na época em que ele viveu e até os dias atuais. Então, ele foi aí nomeado pelos cientistas, né, pela humanidade, como o pai da matemática. Bora agora conferir aqui com Tia. Tia trouxe aqui uma animação e através da animação a Tia vai contando a história da matemática, tá bom? Eu acho que fica melhor para vocês compreenderem. Bora lá? Eu acho que você já ouviu falar dos primeiros grupos humanos que surgiram na Terra. Isso aconteceu lá na África há alguns milhões de anos atrás. Você já deve ter estudado isso. O que pouca gente comenta é que já naquele tempo havia necessidade de contar. Claro que não era essa conta cheia de números e letras como a gente faz hoje, né? Mas era um censo numérico. Censo numérico é uma coisa que até os animais têm. É a capacidade de reconhecer a diferença entre grupos com um, dois ou mais objetos, além, é claro, de tamanhos. O problema de calcular as coisas com base no senso numérico é que só esse atributo natural não é suficiente para contas maiores. Até mesmo alguns animais possuem um sistema de contagem que ultrapassa o simples senso numérico. As formigas, por exemplo, são capazes de calcular com exatidão a distância entre um animal morto e seu ninho, contando o número de passos dados no percurso. Curioso mesmo é o caso de uma espécie de cigarra da família da Magicicada, que vive em túneis debaixo da terra e só sai uma vez na vida para comemorar os aniversários de 13 ou 17 anos e a morte. Por que será, né, que isso acontece sempre com o número primo, que é aquele número que só divide por 1 e por ele mesmo? Ao longo da história da humanidade, diferentes necessidades levaram os seres humanos
aí descobrindo formas de calcular, aí avançando com a matemática. Mas só depois de um tempo é que foram reconhecidas essas técnicas como matemática. Exemplos de diferentes hábitos aí da humanidade vêm trazer para a gente essa noção, né, de que algo já acontecia. Os primeiros sistemas de contagem eram bem simples. Quando os guerreiros saíam para uma guerra, eles colocavam uma pedrinha dentro de um cesto. Na volta, cada um recolhia a pedra. E a quantidade de pedras que ficasse ali representava as pessoas que teriam morrido, né? Há cerca de 30 mil anos, os seres humanos começaram a desenvolver maneiras mais eficazes de contar, como é o caso os riscos traçados em ossos de animais. Aliás, acredita-se que esses rabiscos nos ossos deram origem a um dos sistemas numéricos mais conhecidos atualmente, que é o número romano, né? Mas o sistema numérico romano tinha falhas muito graves, como, por exemplo, ele não tem o número zero. O nada chegou, né, a ser representado por muitos povos, que identificavam o início de um número, mas não era ainda o número zero. Né? Ou seja, não existia esse número para realizar subtrações, por exemplo, já complicava. Só surgiu aproximadamente 1800 anos lá na Índia. Se os romanos, né, não conseguiram descobrir o zero, pelo menos, é claro, eles desenvolveram uma maneira de fazer operações aritméticas que deu origem à palavra calculadora. Eles usavam uma tábua, como vocês estão vendo, com buracos nos quais eles colocavam pedrinhas. Cada espaço representava um valor. Quando calculava, né, falavam que estavam colocando as pedrinhas, e isso é o significado de calculadora, né, colocar pedrinhas. Muitos dos conhecimentos, né, que a gente tem hoje sobre a matemática foram herdados. Por exemplo, quantificar grandezas, né, espaços, eram utilizados os dedos das mãos, dos pés, o palmo, né, a extremidade da ponta do nariz até o cotovelo e inúmeras outras que a gente jamais imaginaria que envolveria a matemática e estão utilizadas até hoje. Por exemplo, o contar os segundos, também os minutos, vem daí. Além disso, né, vários povos como os sumérios, os maias, também contribuíram. Temos também, né, todas essas unidades de medidas que nós utilizamos hoje, como a distância, né, de um lugar até o outro, o tempo que a gente gasta, as medidas que a gente chama de peso, né, também foram todos herdados. Uma curiosidade, na Europa as pessoas escavavam as paredes das igrejas para poder registrar ou então para procurar maneiras de medir as coisas. Essas marcações passaram a servir para consulta, né? E o povo respeitava muito porque estava ligado à Igreja Católica. Para acabar com esse tipo de costume, o rei Eduardo I da Inglaterra estabeleceu em 1305 um padrão para 1 polegada. Essa medida seria igual a 3 grãos secos de cevada, dispostos lados a lados em comprimento máximo. Apesar dessa tentativa do rei e de outras iniciativas de soberanos europeus, né, naquele tempo a Europa era dividida por propriedades chamadas de feudos, que era o feudalismo, onde o dono era o soberano e podia estabelecer o sistema de medida que quisesse. Imagina aí que confusão, né? Por isso as padronizações por volta desse tempo não funcionavam. Somente a partir de 1791, com a Revolução Francesa, é que acabou com o poder dos soberanos e após tomar várias medidas aí através da monarquia, os republicanos dividiram e organizaram as unidades de medidas. Uma delas foi o comprimento, que era por braça, pé, polegada e outros. E com o tempo se chamou metro, né, que significa medida em grego. Assim como os sistemas numéricos, muitas vezes nós não damos conta da importância da matemática e do desenvolvimento da matemática nas nossas vidas. Graças a todo o conhecimento matemático desenvolvido pela humanidade ao longo de sua história, é que temos hoje computadores avançados, meios de transportes velozes e muitos outros benefícios, né? Além de sermos capazes de resolver questões vitais, como, por exemplo, qual o impacto do efeito estufa na temperatura média do planeta, alguns riscos de asteroides se chocar contra a Terra, por que o pão sempre cai com a manteiga virada para baixo. Acredita que, então, né, o físico apresentou explicações com o tempo utilizando a matemática. E para isso ele, né, pensou em mecânica básica e muita criatividade, é claro, para resolver. E foi em 1995 que Robert
apresentou aos estudos, né, aos outros cientistas, o porquê que esse alimento sempre caía para baixo, utilizando o cálculo matemático. E ele explicou que era sempre por conta do tamanho médio da mesa. Então, temos aí, né, uma grande reflexão. Nós temos uma grande herança, que é a matemática. Nossos ancestrais deixaram todo esse conhecimento que foram desenvolvidos ao longo de muitos anos. Então, gente, essa é a história da matemática de uma forma assim animada para se contar, né? Ela vem trazendo aí muitas. Olá, tudo bem com você? Estou procurando aqui, gente. Eu quero uma história. Você conta uma história pra mim? História? Mas hoje não é dia de história, não, Nico. Só um pouquinho, vai. Ai, esse menino adora histórias. Amo história da matemática. Tá bom, vou contar a história. Qual história você quer ouvir? Eu quero uma história de matemática. Eu já falei para não aparecer durante as gravações, mas não tem jeito. Ele quer aparecer, porque ele quer ser um blogueiro, gente. Só um pouquinho. Um digital influencer. Vocês me seguem? Ai, já falei para ele que isso é tão complicado, mas não adianta, é cabeça dura. Eu sou. Então, você quer ouvir qual história mesmo? O homem que calculava. Sim, do homem que calculava. Entendi. Então, gente, a história do homem que calculava é uma história que surgiu de um personagem, né? E essas, né, na verdade, não é uma história, são várias histórias do homem que calculava. Ele está em um livro, né, que se chama também O Homem que Calculava. Na verdade, o livro tem outro nome também, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar várias opções de compra. E nele vem um monte de histórias do homem que calculava. E essas histórias, elas vêm trazendo probleminhas matemáticos que a gente fica assim, nossa, como assim? Fica se perguntando o tempo inteiro, como ele conseguiu resolver isso? Ah, não tem condições um negócio desse. Então, mas ele consegue resolver por conta de habilidades matemáticas que ele adquiriu ao longo do tempo. E aí ele passou a ser chamado de o homem que calculava. E aí muitas pessoas iam recorrendo a ele, pedindo ajuda para poder resolver problemas no comércio, problemas relacionados à herança, né, que tinha divisão e eles não sabiam como resolver. Então esse homem que calculava, ele conseguia resolver com muita facilidade, né, tinha muito habilidoso com matemática. E aí a história que eu vou contar hoje, você fica todo ansioso com essas histórias, né? Ele adora ouvir essa história, gente. Ama mesmo. E fica todo siriquiti, né? Todo com querendo ouvir as histórias. certeza. E me atrapalhando também, né? Nada disso. Então, mas eu vou contar essa história hoje, porque hoje é um dia especial, é uma semana especial que a gente está finalizando os conteúdos, né? Pra gente poder entrar de férias, descansar bastante, curtir muito. Pra ano que vem a gente voltar com todo o gás, com muita animação pra gente continuar nossos estudos, né? São coisas que a gente vai levar pra vida toda e são importantíssimas. Então a gente não pode deixar de fazer. Mas para fazer com muito esmero, né? Com muito cuidado e explorando o máximo da nossa capacidade, a gente precisa também descansar, né? Ninguém é de ferro. Então, bora lá. O homem que calculava. Meu Deus. Tá bom, eu sei que você tá feliz. Sei que você tá muito feliz, porque eu vou contar essa história. Então, vamos lá. O homem que calculava, certo dia ele resolveu sair, aí andando, né? E aí ele falou assim, não, eu vou sair dessa comunidade, vou caminhar por aí e vou desvendar outras formas de viver. Foi isso mesmo. E resolveu sair passeando. Pegou um cavalo, viu que não dava certo, resolveu pegar um camelo, então, né? Porque onde ele morava tinha muitos desertos, e aí o cavalo não aguentaria. Então ele fez o quê? Pegou o camelo, isso mesmo, o camelo. Ao pegar o camelo, ele foi passeando. Pegou tudo que ele precisava e lá no deserto ele encontrou um rapaz também em um camelo. Que legal! Em um camelo. E aí o que aconteceu nessa história, gente? Ele percebeu que o rapaz estava muito desmotivado. O rapaz
né, já não estava mais gostando da vida, achando que ele trabalhava demais e não tinha nenhum sentido a vida dele, né? Ninguém reconhecia, ele queria crescer, queria ser rico e ele não conseguia nada disso. Então, o homem que calculava resolveu ajudá-lo e aí propôs que viajassem com ele para aprender mais sobre matemática, que talvez as coisas que ele estava fazendo não estavam dando certo porque ele não estava calculando da forma correta. Né? E aí esse homem se empolgou, falou, então eu vou, mas eu estou com muita sede, eu não vou conseguir ir com você. Então o homem que calculava motivou ele, não, você vai conseguir, vamos, eu também estou com muita sede, mas logo ali na frente vai ter um poço com água, vai ter um lugar que você vai ficar muito animado, então vamos continuar com muita coragem. E os dois continuaram conversando, contando altas histórias, até que avistou realmente um lugar tão lindo, né, com água, com sombra, tudo fresquinho, no meio do deserto, que a gente chama de oásis, né, gente? Então, eles encontraram um oásis e lá eles viram 3 rapazes brigando ferramente. Mas o meu pai não deixou isso para você? Ah, você tá querendo ser melhor? Ficou, né, um horror assim. Eles ficaram, nossa, porque eles estão brigando assim? E o homem que calculava, ele não conseguia ver as coisas e ficar quietinho, não. Ele tentava de todas as formas ajudar. Foi então que ele encostou nos 3 amigos, né, e perguntou: o que está acontecendo? Por que vocês estão discutindo? Tem tantas formas de resolver essas coisas. A gente pode conversar, pode dialogar. Então, o irmão mais velho respondeu: olha, é o seguinte, eu não sei se você vai poder resolver, mas é porque o nosso pai deixou para a gente como herança 35 camelos. A gente está muito feliz com a herança, mas ao dividir, não estamos conseguindo dividir de uma forma que seja justa. Primeiro, que ao dividir da forma que o meu pai disse, a gente teria que matar alguns camelos. Olha, Nossa! isso mesmo, gente. Na divisão, eles iam ter que sacrificar camelos e não faria sentido sacrificar camelos por conta da divisão. Por que que isso acontecia? O homem que calculava tentou entender, né? E perguntou, mas por que vocês teriam que dividir dessa forma? E aí o irmão mais novo respondeu, é porque o meu pai disse assim, que quando ele falecesse, ele ia deixar 35 camelos e que a gente tinha dividido da seguinte forma: um meio para o irmão mais velho, ou seja, metade dessa herança seria para o irmão mais velho, um terço seria para o meu irmão do meio, isso mesmo, e um nono, né? A nona parte dessa herança seria para mim, que sou o irmão mais novo. Que Nossa, tia, justo! por que dividir assim? Não pode dividir igual? Não, gente, isso era cultural, são regrinhas lá de onde eles viviam, tá bom? Não é igual no Brasil. Que Então, interessante. ao fazer essas divisões, teria que fazer, por exemplo, o irmão mais velho ficaria com 17 camelos e meio. Como assim 17 camelos e meio, né? Não dá para dividir 17 camelos e meio e ficar com os camelos vivos. Teria que partir um camelo ao meio. Não ia ser. Da mesma forma, um terço desses camelos também ia ter que dividir, de forma que ficasse com o rabo, com as orelhas, com o nariz, Cara. desse jeito. Então não ia dar certo de forma alguma. Nessa divisão, né, compreendendo toda essa discussão, o homem que calculava pensou, mas se eu fizer aqui um arredondamento nesse número, eu vou poder fazer o cálculo direitinho e ainda vai sobrar camelos. Ele foi lá, pensou bastante. E rapidamente ele chegou à conclusão, né? Ele percebeu que um meio, um terço e um nono, aí os meninos do 5º ano, do 4º ano vão entender isso melhor. Por quê? Ao perceber, né, essas frações, eles observaram que podia encontrar. Ele percebeu, né, ele pensou, que número eu posso dividir aqui de forma que dê exatamente. E ele foi procurar um divisor comum para o número 2, para o número 3 e para o número 9, que fosse próximo ao número 35. E aí ele teve uma grande ideia. Ele falou assim, já sei como resolver. Foi lá, pegou o camelo do seu amigo. Não se assuste não, vai dar certo. Pegou o camelo do seu amigo e acrescentou nos 35. E em vez de 35 camelos, ele ficou com 36 camelos.
Nossa, Minha tia, e o nossa! amigo? Então, o amigo ficou todo assustado. Nossa, eu já não tenho nada e ainda vou ter que dar o meu camelo para esse povo que eu nem nunca vi na minha vida. Nada justo, né? Mas o homem que calculava chamou ele no canto e falou assim: não, calma, vai dar tudo certo e você vai ver só. Confiando, ele foi, né? Observar o que ia acontecer. E aí ele dividiu da seguinte forma: 36 camelos. Ele pensou: nós temos 36 camelos agora. 36 camelos, e aí eu vou tirar aqui de 36 camelos um meio, ou seja, metade desses camelos, que é igual a quanto? 18, isso mesmo. Então pegou 18 camelos, entregou para o irmão mais velho e perguntou: Tá bom. e é claro que o irmão mais velho, na hora, ele concordou, porque ele ia receber 17 camelos e meio, não ia ter nenhuma utilidade, então ele pensou assim: é melhor ficar com 18 camelos. E saiu todo feliz, pegou seus 18 camelos e foi embora. E então, o irmão do meio, que teria que ficar com 1/3 dos camelos, foi e pensou: nossa, e eu? Ele saiu aqui com 18 camelos e eu vou ficar com quantos? Foi então que o homem que calculava disse: agora, com esse restante, nós vamos pensar aqui quanto é 1/3 dessa quantidade. Pensando, eles chegaram à conclusão que seria o número 12. Muito feliz, né? O irmão do meio pensou: nossa, eu ia ficar com 11 cabelos, rabos, nariz, essas coisas que para mim não tinha utilidade. Então, agora eu vou ficar com 12? Tá ótimo. E já pegou seus 12 camelos e foi embora também. O irmão mais novo ficou todo preocupado. Nossa, todo mundo saindo com camelos e eu vou ficar com quantos camelos? Foi então que o homem que calculava disse: agora vamos calcular a 9ª parte dos camelos, né? Da quantidade de camelos. Foi então que ele descobriu que seriam 4 camelos. E aí o irmão mais novo ficou todo contente, todo feliz, porque até então ele ia ficar com 3 camelos, um rabo, uma pata, não tinha utilidade para ele, né, Nico? Então ele ficou muito contente, pegou os 4 camelos e foi embora. Mas nenhum deles observou que estavam sobrando aí. Veja só a conta, ó. 18 camelos, mais 12 camelos, mais 4 camelos é igual a 34. Mas tia, tinha 36 camelos. Para onde foi esses camelos? Eu Por vi. que 2 camelos sumiram? Na verdade, não sumiram não. 2 camelos estavam lá ainda, só que eles, os irmãos, ficaram tão contentes em perceber que estavam com mais camelos do que na divisão que eles estavam fazendo, que eles nem pensaram, nem questionaram, só foram embora com a quantidade que eles conseguiram. Foi então que o homem que calculava entregou um camelo para o seu amigo de volta e ainda disse: olha só, e ainda sobrou um camelo para a gente. Como Nossa, assim sobrou um camelo e saiu como? com mais e ainda sobrou um camelo? Sim, ainda sobrou um camelo. O que é que esse homem fez? Que mistério é esse, gente? Então, ele usou o arredondamento para poder conseguir. Ele usou também o raciocínio matemático e pensou: nossa, se eu conseguir um número maior que seja divisor dessas frações todas, eu vou conseguir fazer a divisão tranquilamente. Então, ele acrescentou lá mais um camelo para conseguir o numeral que ele precisava. Gente, a matemática é cheia dessas pegadinhas, dessas lógicas, e a gente pode utilizar ela para nos ajudar. Foi isso que o homem que calculava fez. Curioso, né? Se você achou essa história bem interessante, você gosta de matemática, corre lá, adquira o livro O Homem que Calculava e também temos aí a vizinha antipática que sabia matemática, uma história linda, interessantíssima. Quem está no 5º ano já trabalhou com esse livrinho este ano, né? E traz aí uma história bem curiosa, traz também enigmas para vocês resolverem. É bem divertido, bem legal. Então, não deixem de aproveitar a matemática, usem bastante, perceba ela na vida de vocês e aprendam a amar a matemática, gente. Não dá para viver sem matemática, de forma alguma, tá? Por mais que você não goste, é interessante que você aprenda a gostar, porque não dá para viver sem, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa historinha, que tenha sido muito significativo para vocês. E agora, quem vai participar com a gente? Quem será? Quem será, Nico? Você Eu sabe? sei. Eu tô sabendo. Nico sabe, gente. Darará. Você vai dar com as línguas?
Eu vou Você contar vai contar tudo mesmo, para as Nico? crianças. Vou, elas são minhas Nico, amiguinhas. vai contar, gente, pra gente, será? Você não vai Eu contar, não, ó. vou. Não vai contar. Vamos Eu descobrir queria lá agora. contar. Beijo. Manda beijo pra eles, Nico. Beijo, crianças. Me sigam. Você digital Tchau, influencer, viu? pessoal. Beijo. Até Tchau, amanhã. tchau. Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro workshop de matemática, hoje, 14 de dezembro. Que história super legal e muito divertida do homem que calculava com tia Nájila, hein? Bom, eu amei! Bom, hoje eu vim falar e dar algumas explicações de matemática para vocês. Bom, mas precisamente sobre aqueles probleminhas de matemática que aparecem nas avaliações, sabe? Que às vezes nem sabemos que cálculo resolver ali naquele probleminha. Bom, eu já passei por isso e hoje vim compartilhar com vocês o que eu aprendi. Não é nem um truque mágico, nem um segredo. São dicas que eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas essas dicas têm nomes e elas são palavras-chave. Elas vão aparecer nessas questões, nesses probleminhas, e de acordo com elas vão saber se é para multiplicar, subtrair, adicionar ou dividir. Prestem bastante atenção. Existem 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. A adição é representada por um sinalzinho da cruz ou sinal de mais. E suas palavras-chave é ganhar, receber, somar, juntar, adicionar e ganhar. Exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Muito bem. Subtração. A subtração e suas palavrinhas-chave é perder, menos, subtrair, dar e diminuir. E o seu sinalzinho é um tracinho, uma sinal horizontal. Por um exemplo, 5 menos 3 igual a 2. Muito bem. Agora, a multiplicação ela é representada por um X, ou sinalzinho de vezes. Por um exemplo, as suas palavrinhas são multiplicar, triplicar, dobrar, quantas vezes, certinho? E, por um exemplo, eu tenho 3 vezes 3 igual a 9. E agora, divisão. A divisão é representada por um sinal assim, ó, por um tracinho na horizontal, uma bolinha em cima do traço e outra abaixo do traço. Muito bem. E suas palavrinhas-chave é dividir, quantas partes, metade e repartir. Muito bem. Por um exemplo, eu tenho aí 12 balas e 4 amigos. 12 dividido por 4 igual a 3. Ou seja, cada amigo meu vai receber 3 balas. Então é isso, pessoal. Espero muito ter ajudado vocês. Um beijo para todo mundo, bem grande no fundo dos corações. Tchau, tchau!